Lei da conservação das massas. As habilidades trabalhadas são reconhecer a conservação da massa em transformações químicas e aplicar a lei da conservação das massas em proporções fixas para prever massas de reagentes ou produtos. As transformações químicas são processos onde há a formação de novas substâncias a partir de outras substâncias. Então, são processos onde uma substância dá origem a uma nova substância. Para que um processo seja considerado uma transformação química, é necessário que haja uma mudança na composição de uma substância. Então, uma substância tem uma composição, ocorre uma transformação, muda a composição, formando uma nova substância. A substância que tem no começo ela é chamada de reagente e a substância que é formada é chamada de produto. Então, os reagentes formam os produtos. Então, a gente pode representar uma transformação química por meio de uma equação, onde colocamos os reagentes, uma seta para indicar que há uma transformação, que há uma reação, e depois da seta, os produtos que são formados. Então, temos aqui alguns exemplos de transformações químicas. Queima de combustíveis, quando ocorre a queima do papel, da gasolina, do álcool, por exemplo. Formação da ferrugem, que acontece quando um pedaço de ferro ele é exposto à chuva, ao sol, ele é exposto à água, ao ar, por muito tempo, acaba formando a ferrugem. Apodrecimento de frutas, então quando a fruta fica muito tempo fora da geladeira, ela acaba apodrecendo. Cozimento de alimentos, que são os processos que são feitos quando fazemos comida, quando preparamos alguma comida, quando fritamos algum alimento ou cozinhamos. E um outro exemplo é a fermentação do melaço, que acontece na produção do etanol. O melaço, que é obtido a partir da cana-de-açúcar, sofre um processo de fermentação, dando origem ao etanol. Damos destaque à reação de combustão. A reação de combustão é uma reação entre um combustível e um comburente. Ela é comumente identificada como uma reação de queima. Então, para que aconteça uma reação de combustão, são necessárias três coisas. Primeiro, um combustível, onde os mais comuns são etanol, gasolina, diesel, querosene, gás de cozinha, gás natural, lenha, carvão. Um comburente, que é o gás oxigênio do ar. Então, o gás oxigênio presente no ar, ele reage com esses combustíveis, dando a reação de combustão. E o terceiro fator que influencia na reação de combustão é a energia. Então, é necessário fornecer uma certa quantidade de energia para que a reação comece. Então, para a reação de combustão acontecer, é necessário que tenha combustível, comburente e a energia. Podemos representar uma reação de combustão da seguinte forma: combustível mais comburente, gerando produtos, sendo que esses produtos dependem do combustível utilizado. Então, de acordo com o combustível, serão gerados produtos diferentes. Temos aqui como exemplo a queima do carvão, onde o carvão reage com o gás oxigênio, formando gás carbônico, o etanol, que reage com o gás oxigênio, formando gás carbônico e água, a gasolina quando queima reage com gás oxigênio, formando gás carbônico e água. Um outro exemplo também, o ferro, no caso presente na palha de aço, reage com o gás oxigênio, formando óxido de ferro. As transformações químicas foram importantes no estudo sobre a compreensão da composição da matéria, então, do que os materiais são feitos. Muitas das descobertas foram baseadas em transformações químicas. E a partir do estudo dessas transformações químicas foram propostas algumas leis. Então, damos destaque à lei da conservação da massa, também conhecida como lei de Lavoisier, e a lei das proporções definidas, também conhecida como lei de Proust. Para o estudo da lei da conservação das massas, uma das principais reações estudadas foram as reações de combustão, a reação de queima. Foram analisadas as massas das substâncias antes e depois da reação, então a massa dos reagentes e a massa dos produtos. E observou-se que, dependendo do caso, o comportamento era diferente. Em algumas reações havia o aumento da massa, enquanto em outras havia diminuição da massa. Então, se pensarmos no seguinte: na queima do papel, a massa do material aumenta ou diminui? Então, quando queimamos o papel, vai aumentar a massa ou vai diminuir? E na queima da palha de aço, o que vai acontecer? O aumento da massa ou a diminuição da massa?
No começo, a massa do papel era 4,77 gramas. À medida que o papel é queimado, é possível observar que há uma diminuição da massa. Então, de 4,77, a massa vai diminuindo. Então, cada vez vai ficando menor. Então, por exemplo, agora está 4,65. Quando a balança é zerada, olhamos novamente, observamos que a massa está ficando cada vez mais negativa, ou seja, está perdendo a massa. Então, quanto mais massa é perdida, mais negativo vai ficando. A massa final do papel foi 2,93. Já a massa da palha de aço era 3,32. Conforme a palha de aço vai queimando, a massa vai aumentando. Então é possível observar que há um aumento da massa. Então no final da queima, a massa é 3,42. Na queima do papel, ocorre uma diminuição na massa do material sólido. Então, a massa que tem do papel antes da queima será maior do que a massa das cinzas que ficam após a queima. Já no caso da palha de aço, ocorre um aumento da massa após a queima. Então, quando queima a palha de aço, a massa irá aumentar, diferentemente do que acontece com o papel. Porém, se essas reações acontecessem em ambientes fechados, não seriam observadas variação na massa durante a queima. Então, a massa inicial seria igual à massa final. Então, se colocasse em uma balança um sistema fechado, a queima ocorreria aqui dentro, não seriam observadas mudanças nas massas. Então, a massa final seria exatamente igual à massa inicial. Sabendo disso, foi proposto que, durante as reações de combustão, pode haver a absorção ou liberação de gases. Então, alguns gases podem ser liberados para o ambiente ou podem ser absorvidos do ambiente. Então, como exemplo, a liberação do gás carbônico quando ocorre a queima de alguns combustíveis. Então, quando ocorre essa liberação de gás carbônico, haverá diminuição da massa do material sólido. Então, por exemplo, na queima do etanol, na queima da gasolina, na queima do papel, ocorre a liberação do gás carbônico que observamos na forma de fumaça. Já na queima da palha de aço,
ocorre a incorporação da massa do gás oxigênio presente no ar, então, com isso, ocorre o aumento da massa do material sólido. Então, quando ocorre a liberação do gás, a massa diminuirá. Quando ocorre uma absorção de gás, a massa aumentará. Então, sabendo desse comportamento em relação aos gases, percebemos que parte da massa do papel é eliminada na forma de gás carbônico. A massa do papel, parte dela será eliminada como gás carbônico, com isso, a massa diminuirá. Então, podemos representar a equação para a reação de combustão do papel da seguinte maneira: papel mais gás oxigênio, formando gás carbônico mais as cinzas mais a água, que sai na forma de vapor. Então, a massa do papel, juntamente com a massa do gás oxigênio, será distribuída na forma do gás carbônico, vapor de água e também nas cinzas que sobram. Então, quando comparamos a massa do papel com a massa das cinzas após a reação, haverá uma diminuição, pois parte dessa massa será eliminada na forma de gás carbônico e também na forma de vapor de água. Na queima da palha de aço, a massa do gás oxigênio presente no ar é acrescentada à massa da palha de aço. Então, a massa que tinha antes receberá também a massa do gás oxigênio, que não seria pesada, então, por isso, ocorre um aumento da massa. Então, podemos representar a reação da queima da palha de aço como ferro mais gás oxigênio, formando o óxido de ferro. Quando comparamos aqui, a massa do ferro é acrescida da massa do gás oxigênio, formando o óxido de ferro como um único produto, que será composto pela massa dos dois reagentes. De acordo com esses estudos, Lavoisier chegou à conclusão de que a quantidade de massa antes e depois de qualquer reação será sempre a mesma. Então, a massa que tem no começo é exatamente igual à massa do final. Então, essa determinação ela ficou conhecida como a lei da conservação das massas, também chamada de lei de Lavoisier, já que esse que propôs essa lei. Existe uma famosa frase atribuída a Lavoisier, que é: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, essa frase resume a lei da conservação das massas. Então, não haverá criação de material, nem a destruição desse material, apenas transformações. Então, não é possível que a massa seja destruída, nem que a massa seja criada do nada. Então, a massa que existe antes da reação acontecer será a mesma massa depois que a reação acontece. Mesmo quando não podemos perceber por meio de balanço, mas de alguma maneira a massa permanece inalterada. Então, quando pegamos aqui nas equações químicas os reagentes e os produtos, se pegarmos a massa dos reagentes, de todos os reagentes, compararmos com a massa de todos os produtos, a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos. Então, um exemplo aqui, na queima do papel. Então, temos como reagentes o papel e gás oxigênio do ar, formando como produto gás carbônico, mais cinzas e mais a água que sai na forma de vapor. Então, quando somamos a massa do papel e a massa do gás oxigênio, será igual à massa do gás carbônico mais a massa da cinza mais a massa da água. Então, quando temos um sistema aberto, não é possível pesar a massa do gás oxigênio, nem a massa do gás carbônico, nem a massa da água. Pesamos apenas a massa do papel e a massa da cinza. Então, por isso, será percebida uma diminuição da massa. Porém, quando a reação acontece em sistema fechado, todas essas massas podem ser determinadas. Então, a massa que será medida no começo da reação será a massa dos reagentes e a massa medida após a reação será a massa dos produtos. No sistema fechado, como esses gases não serão liberados para fora, liberados por um ambiente, então eles serão pesados juntamente com os materiais sólidos. Então, o gás oxigênio será pesado junto com o papel, o gás carbônico e o vapor de água serão pesados junto com a cinza. Com isso, é possível perceber que não haverá alteração da massa. Então, as massas dos reagentes, no caso do papel e o gás oxigênio, será igual à massa dos produtos, gás carbônico, cinzas e vapor de água. Na queima da palha de aço, então temos a reação do ferro mais gás oxigênio, formando óxido de ferro. Então, quando comparamos aqui
As massas, a massa que será pesada será a massa do ferro, quando o sistema é aberto. O gás oxigênio não será possível pesar. E a massa pesada após a reação é do óxido de ferro. Se a reação fosse realizada em sistema fechado, a massa do gás oxigênio estaria ali juntamente com a massa do ferro, então ela seria também pesada. Então, se somássemos a massa do ferro juntamente com a massa do gás oxigênio, seria possível ver, seria o mesmo valor da massa do óxido de ferro formado após a queima, após a reação. Então, a massa dos reagentes, do ferro e gás oxigênio, seria igual à massa do produto óxido de ferro. Temos aqui outro exemplo, a reação da queima do carvão. Então, o carvão reage com gás oxigênio, formando gás carbônico mais cinzas. Então, foram feitos 3 experimentos aqui, 3 sistemas, e para cada sistema, para cada experimento, foram anotadas as massas do carvão, do gás oxigênio, do gás carbônico e também da cinza. Então, para o primeiro sistema aqui, para o experimento a massa do carvão foi 150, a massa do gás oxigênio 320, a massa do gás carbônico 442 e a massa da cinza 31. Então, os reagentes são carvão, gás oxigênio. Quando somamos essas duas massas, 150 mais 320 dará 470. Já no caso da massa dos produtos, que são a massa do gás carbônico 442, mais a massa da cinza 31, somando 473. Então as massas são muito parecidas, são praticamente iguais. Essa pequena diferença pode ser explicada devido a erros experimentais, então erro durante as pesagens. Então a massa é praticamente a mesma. Então podemos dizer que a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos. A mesma coisa pode ser observada para os experimentos B e para o experimento C. Então no experimento B, a massa do carvão 60 gramas, do oxigênio 128 gramas, somando daria 188. Já a massa dos produtos, a massa do gás carbônico 172, mais a massa das cinzas 12, dará 184. Então, novamente, essa pequena diferença entre as massas 188 e 184 pode ser explicada devido a erros experimentais, então erro durante as pesagens. E no experimento C, a massa do carvão 23 gramas, a massa do gás oxigênio 48 gramas, somando daria 71 gramas, já a massa dos produtos, a massa do gás carbônico 66 e a massa das cinzas 5 gramas, somando 71 gramas. Então, nesse terceiro experimento, a massa foi exatamente igual. Então, analisando esses resultados, tanto para os experimentos A quanto para B e C, é possível afirmar que a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos. Então, nesses casos, houve a conservação das massas durante as reações químicas. Então, durante a queima dos combustíveis, nesse caso do carvão, houve a conservação das massas. E aqui um outro exemplo, a reação de formação da água, que ocorre a partir do gás hidrogênio mais gás oxigênio, formando assim a água. Então foram anotados aqui em 2 sistemas, a massa do gás hidrogênio, a massa do gás oxigênio e a massa da água. Então, para o sistema a massa do gás hidrogênio era 2 gramas, a massa do gás oxigênio 16 gramas, a massa da água 18 gramas. Já para o sistema B, a massa do gás hidrogênio 10 gramas, do gás oxigênio 80 gramas e a massa da água 90 gramas. Então, quando analisamos o primeiro sistema, o sistema A, vamos pegar a massa dos reagentes, então a massa do gás hidrogênio mais a massa do gás oxigênio. Então, nesse caso, 2 gramas para o gás hidrogênio mais 16 gramas para o gás oxigênio, somando dará 18 gramas, que é exatamente a mesma massa da água, a massa do produto formado. Já para o sistema B, a massa do gás hidrogênio é 10, a massa do gás oxigênio 80, somando essas duas massas, dará 90 gramas, que é exatamente igual à massa do produto, a massa da água, nesse sistema B, também 90 gramas. Então, comparando os valores das massas dos reagentes,
com a massa dos produtos, a massa da água no caso, é possível dizer que ocorre a conservação da massa para essa reação química. Então, a massa dos reagentes será igual à massa dos produtos.